Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu venho trazer uma surpresa aqui para vocês muito grande, um material que eu estou aqui, inclusive com o Marcelo, já vou apresentar ele, que é o nosso estrategista de opções aqui do Dica de hoje, e a gente vai começar a trabalhar bastante com isso. E por que a gente vai começar a trabalhar também com opções? Porque com as opções a gente consegue algumas questões que são importantes. A gente consegue ou proteger a carteira, ou como a gente vai mostrar nessa série de vídeos, que é a parte de rentabilizar o nosso patrimônio. Então, essa série de vídeos que a gente vai mostrar hoje, nessas duas aulas gratuitas e depois na aula ao vivo, a gente está focando em aumentar o valor do nosso patrimônio e a gente está pensando em conseguir mais renda, sim, conseguir mais dividendos, porque nesse período atual que as empresas estão segurando os dividendos, que estão segurando caixa, a gente precisa gerar renda de outras formas para a gente poder fazer esse reinvestimento. E vocês vão ver como é possível isso agora que eu vou chamar aqui o Marcelo. Ele vai se apresentar aí melhor, mas eu já adianto que ele é o estrategista nosso de opções e também idealizador da estratégia Checkmate, que a gente vai falar durante essa série de vídeos. Abraços aí, Marcelo. E aí, pessoal? Tudo bem, Daniel? Satisfação estar aqui com vocês. Bom, minha história é a seguinte. Tem mais ou menos 10, 11 anos que eu invisto no mercado financeiro e há 3 anos e meio, aproximadamente, eu comecei a desenvolver uma estratégia que eu depois denominei de checkmate. É uma mistura de operações com ações e opções, que rentabiliza muito a carteira, né, e, ao mesmo tempo, confere uma proteção muito boa. E os resultados foram aparecendo, né? Num determinado momento, eu conversei com o Daniel, falei, poxa, estou obtendo resultados bons, assim, tal. E o Daniel falou o seguinte, não, vamos dar uma analisada isso de perto. E a gente desenvolveu um backtest para analisar essa estratégia, como ela teria sido nos últimos 10 anos, aprimoramos a estratégia, e aí a gente se surpreendeu positivamente, né? Depois dos aprimoramentos que a gente implantou e ao analisar esse backtest, nós vimos que a estratégia foi melhor ainda que a gente tinha imaginado, né? Então, essa estratégia, ela é muito boa, né? Ela confere uma rentabilidade constante, né? Com a constância muito boa e com a robustez muito grande também, né? E ela vem nos dando muitos frutos, muitos rendimentos, para que a gente possa ou reinvestir ou até mesmo utilizar isso para lazer, pagar as contas, enfim, para diversos propósitos. Boa. Marcelo, eu acho que a gente já pode começar falando desse próprio backtest que você fez, para o pessoal ter uma ideia do potencial que tem essa estratégia nos últimos 10 anos. Está preparado aí a nossa tela? Vamos lá. Pronto. Está na tela aqui. E pode ir. Olha só, esse aqui é o gráfico, né, dos últimos 10 anos, de como teria sido o rendimento se a gente tivesse lá em janeiro de 2010 começado a investir. A linha azul é a estratégia checkmate com aportes regulares, né? A linha verde é a estratégia checkmate sem aportes e a linha vermelha é o Ibovespa. Todos aqui começando no mesmo momento e começando no mesmo ponto, com 70.045. Né? No caso da estratégia checkmate, R$ 70.045, e no caso do Ibovespa, 70.045 pontos. Olha como é que é diferente, ó. Parece que a linha vermelha, parece que ela quase que não sai do lugar, né? Que é o Ibovespa. Tamanho é o rendimento da estratégia checkmate, né? O crescimento da estratégia checkmate. A linha verde é se a gente não fizesse nenhum tipo de aporte, né? E a linha azul é fazendo um aporte de 2% do valor inicialmente aportado
mês a mês. Então, a gente começa com 70.045 e mês a mês vai colocando 2% do valor inicialmente colocado, né? Então, esse teria sido o desempenho. Aqui no final, atualizado até dia 15 de junho de 2020, né? Aqui no meio dos efeitos do Covid ainda, né? Nós estaríamos hoje com 537 mil, né? Para quem começou com 70 mil, isso com aportes de 2% ao mês, sem aportes 314.955, ao passo que quem investiu no Ibovespa praticamente não saiu do lugar, né? Estaria hoje com 92.375 pontos, né? Então, esse primeiro gráfico nos mostra que a estratégia Checkmate, ela confere um aumento do patrimônio, né? Confere um aumento do capital para quem investe nessa modalidade. Mas o principal, Daniel, o que mais me atrai não é nem o aumento do patrimônio. Deixa só eu, antes de cortar uma coisa, Diga eu lá. acho que você vai falar dos rendimentos, mas eu queria fazer um outro comentário com relação a essa imagem que você está postando agora na tela, que tem relação com o 2012 a 2015. Todo mundo, quando fala do Ibovespa de 2012 a 2015, que ele caiu lá de 60 mil pontos para 37 mil pontos, todo mundo fala com pesar, todo mundo fala assim, é que foi muito ruim aquele período por causa disso, por causa daquilo. Aí, às vezes, fala de política, fala do presidente, fala da economia que entrou em recessão. E como a gente pode ver aí, o Ibovespa caiu 40%, mas mesmo a estratégia Checkmate, sem os aportes, mesmo na linha verde, ela continua subindo, né? E ela continua subindo por causa dos rendimentos que ela gera mês a mês, que é o que você deve falar agora. Exatamente, exatamente. Os rendimentos são tão robustos que eles fazem com que o patrimônio não caia de maneira tão acentuada nas quedas do Ibovespa e fazem com que nas subidas, né, o patrimônio suba mais vigorosamente do que simplesmente o Ibovespa, né? Então, a questão dos rendimentos praticamente mensais que essa estratégia proporciona, eu vou mudar de tela aqui para mostrar para vocês, ó. Num total de 125 meses, né, de janeiro de 2010 até meados de junho de 2020, né, deu 125 meses. Esse é o panorama dos rendimentos que a gente teve conforme faixa de percentual. Então, por exemplo, aqui, ó, meses em que a gente teve 0% de rendimento, apenas 3 meses. Então, no universo de 10 anos e meio, a gente só teve 3 meses sem nenhum tipo de rendimento. Então, aposto que quem investe em dividendos ficaria mais meses do que isso sem rendimentos, né? 0,01 a 0,5%, 15 meses, ó, e aí por diante. Perceba que a maior faixa de meses, né, ou seja, a tendência é que quem investe na estratégia Checkmate tem entre 1 a 3%, que é essa maior faixa aqui, de 1 a 2% e de 2 a 3%, né, que é um rendimento excepcional em se tratando de mercado financeiro e considerando também a constância que essa estratégia proporciona, né? É importante dizer que isso tudo são rendimentos ao mês, né? Porque a gente está falando de renda fixa hoje em dia de 2,25 ao ano, então a gente está falando desses retornos ao mês. E como o Marcelo bem falou, a gente está falando aí entre 1% e 3% na maioria dos meses. Mesmo se você pegar, por exemplo, 0,5% no mês, né, em um determinado mês, você mesmo assim ainda está falando de 6% ao ano, grosso modo. Né? Claro que juros compostos seria mais do que isso, mas para a gente raciocinar melhor, 6% ao ano, que é bem maior do que a Selic, que está até maior do que o que imaginam que a Selic vai ser no futuro. Então, mesmo se você estiver ali na faixa de 0,5%, ainda é bastante grande. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: você não precisa mais ficar tão nervoso, tão preocupado que as empresas estão pagando poucos dividendos.
Quando as empresas pagam mais dividendos ou menos dividendos, essa estratégia acaba tendo algum problema, Marcelo? Não. E é aí que está. Quando as empresas pagam menos dividendos, isso não interfere em nada, porque os nossos rendimentos oferidos na Checkmate, eles são lastreados nas opções, né? Então, na verdade, os dividendos ainda tinha que entrar na conta aqui, né? Ainda seria um plus na estratégia Checkmate. Então, quando as empresas pagarem dividendos, ótimo, mas quando não pagarem, a estratégia vai conferir bons rendimentos do mesmo jeito. Boa. Então, o que a gente quer falar é o seguinte, a gente vai fazer 3 vídeos, a ideia é que não sejam vídeos muito longos para as pessoas poderem ver. Então, nesse primeiro vídeo, a gente queria mostrar esse potencial, não apenas o potencial de ganho, de rentabilidade, mas também o potencial de ganho de dinheiro entrando na tua conta sempre, né? Todos os meses, para que você possa saber que se um dia a gente tiver dividendos igual os dos Estados Unidos, por exemplo, que só paga, as ações pagam 1%, 2% ao ano, você mesmo assim ainda tem uma estratégia que a gente vê aqui, que é a nossa estratégia Checkmate. E, enfim, a gente tem a questão da rentabilidade, essa questão dos dividendos. Próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre as opções, vamos falar também sobre a questão da venda coberta, vamos falar também de alguns motivos que você deveria começar a utilizar opções na tua carteira pessoal, ou pelo menos começar a pensar nisso. Então, agradeço a todos, obrigado aí, Marcelo, por estar nessa empreitada com a gente. Obrigado também a vocês que estão assistindo aqui, e não percam o próximo vídeo, em que a gente vai desvendar mais ainda os segredos dessas opções. Abraços. Abraço.